Fala, meu povo, e aí? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Estamos de volta mais uma vez agora para esse último vídeo, né, dessa aula de hoje. E vamos lá. Já falamos sobre o quê? E aí, gente? Do que tanto a gente já falou nesses últimos 3 vídeos? Falamos sobre estrutura de artigo, falamos do que é um artigo, o que qual é a diferença de artigos, monografias e TCCs, falamos bastante sobre hipóteses, falamos muito sobre objetivos, falamos sobre tema, falamos sobre citações diretas, citações indiretas, uso de APUD, falamos dos materiais, dos métodos a ser utilizados e falamos muito mais coisas, né? Espero que esteja sendo produtivo para vocês, espero que eu possa estar contribuindo para algo com essas videoaulas desse período, né? Vamos dizer assim. E vamos para mais um finalzinho, vamos terminar com a aula de hoje, vamos lá? Então, parei em materiais e métodos. E parei explicando da última vez, falando que dentro de materiais e métodos vocês vão falar de o que você utilizou, qual foi a maneira, quais foram os materiais, qual foi o método que você utilizou para atingir o resultado da sua pesquisa. Lembrem-se, muitas pessoas podem ler a sua pesquisa e podem ter interesse em fazer uma pesquisa a partir daquilo que você estudou, a partir da mesma maneira que você se baseou para fazer. Certo? Então, materiais e métodos já falei bastante, vamos dar continuidade. Bom, chega a hora de falar sobre os resultados e discussões. Lembre-se, resultados e discussões, eles são bem mais complexos, bem mais úteis, né? Bem mais utilizados quando você faz uma pesquisa de campo, né? Por quê? Porque quando você faz uma pesquisa de campo, você tem muito a apresentar. Então, fazendo uma pesquisa de campo, o seu trabalho ele tem uma riqueza de dados maior do que quando você faz um levantamento bibliográfico, uma revisão bibliográfica. Por quê? Não estou falando que o trabalho, a revisão bibliográfica, seja mais pobre do que um estudo de caso, uma pesquisa de campo. Estou falando que a pesquisa de campo ela tem dados, né, levantados pelo estudioso, pelo autor, que foram conseguidos através de um trabalho de campo. Então ele foi para a rua, ele pesquisou, ele entrevistou, ele aplicou alguns testes, aplicou algumas coisas e chegou até esse resultado. Então, quando a gente fala de resultados, quando a gente tem uma pesquisa de campo, a gente vai poder apresentar isso em tabela, gráfico ou também descrever, né, de maneira descritiva, o que foi que eu, como autor desse estudo, descobri. A discussão, você vai abordar tudo aquilo que você estudou, né, o que você viu, os prós e os contras, e daí vai confrontar aquilo ali com o que existe na literatura. Então, lembra da nossa garrafa azul? Lembra? A gente olha para ela, azulzinha, nossa garrafa, e eu queria demonstrar que essa garrafa era verde, que eu falei? Nem lembro da cor que eu falei agora. Mas eu queria demonstrar que essa garrafa era de outra cor. E tinha literatura dizendo que a garrafa era azul. Mas eu queria debater. Então, o que eu faço? Quando chega na discussão, eu vou pegar a literatura já existente, eu vou pegar o que eu descobri e vou comparar os dois, né? Vou usar a literatura como parâmetro, o que eu descobri como outro parâmetro e vou comparar os dois. Certo, pessoal? Na conclusão, depois que eu levantei material, depois que eu estudei sobre o assunto, depois que eu fui lá, transcrevi o que eu estudei, depois que eu pesquisei, depois que eu fui a campo, montei gráfico, analisei os dados e que conclusão que eu cheguei, né? Então, a partir daqueles meus dados, a partir daquilo que eu pensava, a partir das minhas hipóteses, depois de eu ter feito tudo isso, quais foram as deduções lógicas que eu tive, né? E, bom, vamos lá. Dentro das conclusões, eu também posso recomendar. O que eu faço? Bom, eu pesquisei seguindo esse caminho, né? Então, eu posso recomendar o quê? Que alguém dê continuidade na minha pesquisa, pesquisando além do que eu pesquisei o item X, né?
Ou, por exemplo, se eu descartei a minha hipótese, conforme a gente comentou, se eu descartei a minha hipótese, eu posso sugerir para que alguém siga um outro caminho e fale, olha, não é com essa simplicidade, tá, gente? Mas olha, eu segui o caminho X não teve resultado, então segue pelo caminho Y. Eu acho que pelo caminho Y vai dar certo, tá? Imaginando que comprovar essa minha hipótese com outros tipos de variáveis de uma outra maneira, tá? Bom, normas que vocês devem seguir para criar um artigo científico, tá? Então, primeira coisa, gente, o que é ABNT, né? Sempre que a gente fala em ABNT, o povo fala, é aquela norma chata para fazer trabalho. Primeiro que ela não é chata, né? Ela é necessária. E segundo que as normas da ABNT são normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para fazer um artigo científico, você tem que seguir as normas da ABNT, tá? Então, estou citando algumas aí, tá? A 6027, a 14724, etc e tal, são algumas das normas que vocês têm que utilizar como base, né, para desenvolver o artigo científico. Quando eu falo em ABNT, eu falo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, para quem não conhece exatamente a ABNT, as normas da ABNT, elas regulam tudo, tá? No nosso país. Então, para você fazer, por exemplo, uma cadeira, esta cadeira ela deve seguir as normas da ABNT. Espessura do material, altura mínima, altura máxima, altura do encosto, distância do encosto. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse sofá que você está sentado agora, essa cadeira de escritório, essa mesa que você está utilizando, essa cama que você está deitado aí, esse celular, esse notebook que você está utilizando, ele tem padrões mínimos exigidos, que são padrões mínimos exigidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Então, para que os artigos sigam padrão mínimo exigido, eles têm que ser feitos de acordo com as normas da ABNT. Referências. Falamos sobre levantamento bibliográfico, citações diretas, citações indiretas e APUD, e chega a hora... Olha, quebra o computador, né, gente? Perdão aí, hein? Chega a hora de fazer o quê? Chega a hora de você lançar quais foram as suas referências. Bom, sempre que eu falo de referências, eu recomendo que seja feito o quê? Sempre que você lançar um autor, seja na sua introdução, seja no seu resumo, seja no seu referencial bibliográfico, já anote lá embaixo nas referências bibliográficas qual foi o autor, o ano e o livro que você utilizou. Já anote em um caderno, já tire uma foto do livro, né? Por quê? Porque todos os autores que vocês citarem no seu artigo, vocês vão ter que referenciá-los lá no referencial teórico. Tá? Isso tudo está dentro da norma ABNT, também tem uma maneira correta de listar, por ordem alfabética, né? Tem uma maneira para colocar o título do livro, o subtítulo, sites de internet você coloca de uma forma, livros você coloca de outra, então tem uma série aí de detalhezinhos que vocês vão encontrar na norma ABNT. Então, marcadinho em negrita aqui embaixo, ó. As referências constituem uma espécie de certidão de identidade desse documento. Então, para o seu artigo ter credibilidade, ele precisa ter essa certidão de nascimento. Quem é a mãe, quem é o pai dessa criança, gente? Né? Vocês não fizeram sozinho, teve a participação de outros autores, então esses autores precisam ser citados. Quando a gente fala de referências bibliográficas e da obrigatoriedade de uso das referências, a gente não pode deixar de falar de plágio. Gente, o que é plágio? E aí? Vamos balançar a cabeça? Que nem eu estava fazendo esses dias, ó, reloginho. Plágio. O que é plágio, gente? Bom, essa figura mostra um pouco do que é plágio. Tá vendo a ideia flutuando aqui na minha cabeça, ó? Eu peguei essa ideia, coloquei num livro, coloquei num artigo científico, aí vem um coleguinha que vai escrever o artigo científico, ele vai lá e ó, rouba essa minha ideia,
né? Então, eu sempre que eu mostro esses slides, eu penso o seguinte, que alguém escreveu, né? Alguém ocupou seu tempo fazendo isso, e de acordo com as normas da ABNT, a gente precisa dar referenciar esse autor. Agora vem uma frase muito chique, né? Que plagiar significa cometer furto literário, né? Primeira vez que eu li isso, falei, nossa, gente, que chique, né? Furto literário. Pois é, gente, pois é. Tem aí dois significados, né? Uma do Aurélio e outra do dicionário Michaelis, que explica aí um pouco do que é plágio. Mas resumão, gente, no bruto, no grosso mesmo, plagiar é você roubar a ideia de alguém. Vamos ser chique agora, ó, cometer furto literário. Então não roubem a ideia de alguém, porque você pode utilizar? Pode, claro que você pode, desde que você use as devidas referências. E quando a gente fala de um artigo científico, quanto mais referências você tiver, quanto mais diferenciadas forem as suas referências, melhor. Então vai fazer um artigo científico, escolha uma boa quantidade de autores, não vá colocar lá 2 e 3 autores e querer desenvolver um artigo só sobre o pensamento desses 2 ou 3, né? Então, quando a gente fala também de plágio, no nosso caso de um artigo científico, é quando você retira de um livro ou retira do material, de uma internet, ideia de alguém, um conceito, uma frase de alguém que publicou isso aí, tá? E que você não dá os devidos créditos a essa pessoa. Você não cita que é essa pessoa que pensou isso, que foi essa pessoa que disse aquela frase, né? Bom, em negrito, bonitinho lá embaixo, ó, diz o quê? E o desconhecimento da lei não serve de desculpas, pois a lei é pública e explícita. Então vamos entender o seguinte, vamos entender de direito agora. Eu posso matar alguém? Não posso, né? A lei, fora os nossos princípios, claro, a lei também não permite que um ser humano mate o outro. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Eu moro numa selva, no meio de uma floresta, e eu não tenho conhecimento da lei. Se eu matar alguém, eu posso ser preso? Sim. Por quê? Porque eu não posso simplesmente alegar que eu não conheço a lei. Porque a lei ela é pública, ela é explícita, ela é de acesso a todo cidadão. Todo cidadão pode ter acesso à lei. Então, não adianta plagiar e falar assim, mas Débora, eu não sabia, né? Leandro, eu não sabia que não podia copiar. Pois então, a lei ela é pública, ela é explícita e todo mundo tem acesso. Então, gente, vamos evitar de fazer plágio, vamos evitar de copiar, né? Vocês têm aí um tempo bem razoável para desenvolver o artigo de vocês. Tratem ele com carinho, tratem seu artigo com cuidado, que tudo vai dar certo, tá? Plágio não é legal, plágio não é bom e plágio vai empobrecer o seu artigo científico e você vai estar agindo fora da lei, certo? Bom, para finalizar, vamos falar sobre os 10 mandamentos do artigo científico. Acabei de falar sobre roubo de ideias, né? Prestem atenção aqui embaixo, ó. Israel Belo de Azevedo foi o autor que criou esses 10 mandamentos do artigo científico, né? Então, vamos lá. Baseado no que Israel diz, ele diz o seguinte: 1. Não cobiçarás o tema do teu próximo, porque a grama do jardim do teu vizinho não é mais verde. Lembrem-se, pessoal, escolha um tema que agrade a você. Não copie o tema do coleguinha, né? Porque o tema daquela pessoa pode ser interessante para ela, mas para você, não. 2. Não pesquisará o que apenas está na tua cabeça, a menos que o estudo seja precisamente sobre ela. Gente, quando você vai fazer um artigo científico, ó, que está aqui na cabeça de vocês, serve para alguma coisa? Ajuda, né? Mas o ideal é que você pesquise, que você veja ideias, que você veja outras ideias, porque o artigo não é sobre o que você
pensa. É sobre um assunto que você escolheu e que tem vários pensamentos iguais e vários pensamentos diferentes sobre esse assunto, tá? 3. Não investigará tema sem fonte, porque a tua tarefa é fazer os dois se comunicarem. Lembra que eu estou falando de autores renomados, de artigos científicos, de estudos baseados aí, de estudos feitos por universidades conhecidas? Pois então, use referências boas, porque quando a gente fala dos dois se comunicarem, estamos falando daquele outro autor que estudou e aquele leitor que vai estar lendo o seu artigo e que espera ter alguma coisa de qualidade ali para ler. 4. Não te prenderás em meio à falta de acesso de planejamento, a menos que tua genialidade te permita prescindir dele. Bom, eu, conforme comentei para vocês, eu não consigo viver sem me planejar, não consigo fazer nada. Agora, se você for genialmente incrível, vá sem planejar. Para os meros mortais, como eu, como nós, como a maioria, né, planejar é fundamental. 5. Não desprenderás a rotina, porque ela pode te liberar para o exercício da criatividade. Quando a gente fala de planejamento, a gente fala em cronograma, a gente fala em rotina. Estabeleça uma rotina para que você consiga criar aí com qualidade. 6. Não menosprezarás as normas, a menos que pretenda transformá-las. Poxa, então se eu quiser fazer um artigo aí falando que as normas da ABNT não prestam, eu posso escrever? Poder escrever você pode, mas enquanto elas estiverem na validade, enquanto você não conseguir provar que elas não são úteis, você vai ter que usar as normas da ABNT para escrever esse artigo. Então, no seu artigo, utilize as normas da ABNT, tá? 7. Não te julgarás incompetente, porque não o és, até prova em contrário. Então, você não é incompetente. Tem muita gente falando, nossa, é difícil, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, gente. Todo mundo consegue. Coloque na sua cabeça, eu sou competente, eu vou conseguir, eu tenho capacidade para fazer isso e planeje, se execute, porque você vai conseguir, tá? Confiamos em você. Todos aqui estão confiando em você e você vai conseguir. 8. Não escreverás uma obra-prima a menos que já esteja maduro para produzi-la. Tem muita gente que acaba se enroscando no artigo científico porque acha que tem também que fazer uma coisa de outro mundo, né? Enquanto tem gente que se acha incompetente, tem gente que se acha competente demais e coloca defeito em tudo no seu próprio artigo. Escreve uma frase, não, ficou ruim, apaga tudo. Escreve outra frase, nossa, isso ficou péssimo. Então, gente, vamos ficar no meio termo, né? Você não é incompetente, né? Nós não somos incompetentes e também, né, a não ser que tenha algum gênio aí, nós não somos gênios, então façam o seu melhor. Executem o artigo de vocês, o estudo de vocês da melhor forma, entendendo que nós não somos péssimos e que nós não somos perfeitos. Belezinha? Número 9. Não farás uma colcha de retalhos porque é capaz de um trabalho verdadeiramente intelectual. Pessoal, você quer ver alguém que corrige artigo científico, alguém que dá aula de metodologia, você quer ver a pessoa ter assim um infarto, é você falar, não, artigo científico é fácil fazer, é que nem a colcha de retalhos, eu pego um pedaço aqui, pego um pedaço dali, aí a gente junta tudo, aí fica ótimo, gente, né? Nem um especialista em patchwork consegue fazer um artigo científico pensando que é só juntar um pedaço dali, um pedaço daqui, né? Então faça o estudo com seriedade e empenho que você vai desenvolver um ótimo trabalho. E por fim, número 10, não ignorarás os teus leitores a menos que te aches mais importantes do que eles. Lembrem-se, vocês estão fazendo o artigo científico para que alguém leia, para que alguém entenda mais sobre algum assunto. O artigo científico não é simplesmente para vocês adquirirem um certificado, um diploma ou algo do tipo. Tá bom? Pessoal, atividades, depois as atividades serão disponibilizadas para vocês,
tá? As dúvidas vão ser enviadas via portal de aluno e tudo mais, e tudo isso vocês vão combinar direitinho com a Débora, tá? Débora vai falar com vocês, vai combinar tudo certinho e nós vamos adequando as situações. Eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo a paciência de vocês, o tempo que vocês desprenderam para ficar aqui comigo nessa nossa aula, né? Desejo que vocês se cuidem, desejo que todos fiquem bem e desejo poder encontrar vocês em uma nova oportunidade, em um outro momento. Desejo que a gente se encontre aí no Sebras, seja em Socorro, seja em Bragança, seja em qualquer um dos polos. E eu desejo assim, ó, do fundo do meu coração, que essa aula tenha servido como um auxílio, que possa ter clareado alguma coisa aí na sua mente, que possa ter ajudado em alguma coisa, e eu desejo principalmente que o seu artigo seja ótimo, que você escreva sobre um assunto que você goste muito, que daí eu tenho certeza que ele vai ser assim aprovado com louvor. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço apertado para todos vocês e tudo de bom. Tá bom, pessoal? Fiquem aí em paz, muita luz para vocês e até uma próxima, né? Tchau, tchau!